oportunidade em questão de recompensa. Na distribuição de oportunidades, as promessas estão aí, mas aí nós caímos naquilo. A escolha que cada um vai fazer com aquilo que recebe. O que você faz com aquilo que você recebe? Interesse todo mundo tem, mas e o empenho necessário? Está realmente disposto? Porque recompensa é dada de acordo com o seu processo. Todo mundo tem uma espiritualidade, mesmo que não exerça. E o ateu? Também. Ele acredita em alguma coisa, né? Ou no dinheiro. Em alguma coisa. Mas assim, é impossível justificar a vida sem uma inteligência superior. E é interessante que essa área, quando é ativada, as pessoas têm uma sensação de autoaconchego. Entendi. É como se você ligasse o Deus que existe em você, a fração divina que existe em você. Então, assim, sem espiritualidade não há felicidade. É mesmo? Não. Porque, assim, a espiritualidade me dá a certeza que a coisa não acaba aqui. Então, eu não me frustro. Porque, na realidade, foi aquilo que você votou. Eu estou voltando para casa. Isso aqui é uma coisa muito momentânea e temporária. Muito, passageiro. Muito. É passageiro. Talvez seja a vida mais curta que a gente tem. Tomara. Se você sempre foi e sempre será, Santo Agostinho dizia isso. Isso aí é um piscar de olho. Ele sempre foi e sempre será. Ah, é? Eu acho que a vida é uma dádiva, é um presente que nós recebemos de Deus para viver. É um presente, é o maior milagre que pode acontecer, é o milagre da vida. Depois que você recebeu isso, tudo mais fica inferior. E se Deus não existisse? É difícil. Eu acho que se você chegar hoje na sua casa e encontrar na sua garagem um carro sem placa, sem marca, você vai chamar a pessoa que cuida lá da sua garagem e vai dizer assim: quem colocou esse carro aqui? Eu acho que você chega num universo que tem bilhões de estrelas, tudo funcionando a tempo e a hora, não tem engarrafamento, cada um está na sua órbita. E você assumir que você chegou numa estrutura dessa, do micro ao macro, tudo organizado, e você dizer, bom, ninguém fez isso, isso foi geração espontânea. Nos pede coisas difíceis para nos conceder o impossível. Então, nesse capítulo, eu falo de Abraão e Isaque, o sacrifício do pai, né, tendo que sacrificar o filho. Então, toda vez que Deus pedir alguma coisa difícil para você, Ele está te preparando para receber o impossível. Abraão aceita o desafio, vai para cumprir o desafio, aquela dificuldade, não é fácil, né? E de repente ele herda a nação. Eu vou te contar sobre o mito da caverna de Platão. Você já ouviu falar dessa história? Imagine que um grupo de pessoas viviam numa grande caverna com seus braços e pernas amarrados, né, pescoço também, tudo preso por correntes. E aí essas pessoas elas ficavam com o rosto virado para uma parede, né, no fundo da caverna, uma caverna gigante, né? E atrás delas, que elas não conseguiam olhar para trás, tá? Existia uma fogueira e tinham outros indivíduos ali que transportavam objetos, andavam, iam para lá e para cá, tinha uma vida quase que normal. Como os prisioneiros ficavam virados para a parede, eles conseguiam ver apenas as sombras que eram projetadas na parede devido ao fogo. E com isso, eles julgavam que aquelas sombras era a própria realidade, era só aquilo que existia. Até que certa vez, um dos presos conseguiu se libertar da corrente, ele saiu para o mundo exterior e aí, no começo, ele ficou todo assustado, primeiro com a luz, né, do sol, com a diversidade de cores, de cheiros, né? Tudo que existia fora da caverna. E aí ele resolveu voltar para a caverna para avisar os amigos, contar sobre essas descobertas que os seus olhos haviam aprimorado, haviam recebido. E aí ele sentiu vontade de voltar para a caverna para contar as suas descobertas para os seus outros companheiros. E imagine você, tá? As pessoas que estavam ali, presas, elas não acreditaram em nada daquilo que aquele indivíduo falou. Acharam que ele estava ficando louco e para evitar que aquelas loucuras atraíssem, né, ou contaminassem outras pessoas, os prisioneiros acabaram de alguma forma isolando ele até que ele morreu. A moral da história é a seguinte: o conhecimento ele acaba expandindo a nossa mente. Apesar do nosso personagem principal ter morrido aí nessa história, ele não estava mais acorrentado ou aprisionado ou fechado pela ignorância. E é exatamente dessa maneira que a leitura pode te tirar do senso comum e libertar você das suas correntes mentais. Oportunidades não chegam até você. Você constrói a frequência para ler oportunidades. Deixa eu explicar isso.
Tem gente que vive falando, eu só preciso de uma oportunidade. Então eu já vou te dar a primeira, você está vivo. Quer mais uma? Quer mais uma ou não? Você dá conta de fazer qualquer coisa que você quiser. Essa é a segunda oportunidade que você tem. Quer a terceira? Quer? Não precisa. Sabe por que você está falando? Eu quero. É porque você está esperando uma oportunidade. A oportunidade depende da potência que você está regulado. Então você regula a frequência e aí você consegue ler coisas. Ou seja, quem está criando isso é você. Não, Pablo, mas eu só estou à espera de uma oportunidade. Deus já te...